Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Apresentando aqui as bênçãos da primogenitura, a forma insana como Esaú demonstrou desprezo à bênção da primogenitura e os efeitos danosos fruto do desprezo às bênçãos de Deus, que representa desprezo ao próprio Deus. Deixe o seu like, o seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e registre aí o seu feedback por meio dos seus comentários. Me ajude com as suas interações do canal, que são muito importantes para expandir o alcance desses vídeos. Aproveite para se inscrever e acionar o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Você pode me enviar seu investimento financeiro me ajudando, ofertando no meu ministério através do Pix e-mail jcsilva.gna@gmail.com. Deus te recompensará de forma transbordante. O textuário da lição bíblica de hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa dizendo: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. O texto de referência está em Mateus capítulo 22, versículos 2 a 5. Nesse texto, o reino de Deus é comparado à ação de um rei que, celebrando a festa de casamento do filho, convidou seus amigos para a festa e eles, em sinal de desprezo ao convite, preferiu cuidar de negócios pessoais. Na sequência deste texto, houve convidados que mataram os emissários do rei. A esse segundo grupo, o rei mandou seu exército e os exterminou. Em lugar dos que desprezaram o convite, o rei convidou pessoas que nunca teriam acesso à festa, mas que puderam ir, tendo em vista o desprezo dos convidados principais. Ao convidado que apareceu sem as roupas adequadas na festa, o rei mandou expulsá-lo do local. Detalhei um pouco mais o texto de Mateus capítulo 22 para deixar evidente que as ações de Deus em prol das pessoas, representado aqui na pessoa desse rei, dependem exclusivamente do comportamento das pessoas, que é um reflexo de suas prioridades pessoais. Outro detalhe que precisa ficar claro é que o fato de Deus dizer antecipadamente que Esaú, o irmão mais velho, ele iria servir a Jacó, que era o irmão mais novo, se deu pelo fato de Deus ser presciente e conhecer 100% antecipadamente todas as coisas, que Esaú iria desprezar o seu direito às bênçãos da primogenitura. Sem levar em consideração a presciência divina, realmente é difícil compreender os caminhos utilizados por Deus para cumprir suas promessas. Estudar a vida dos patriarcas ajuda a entender essa questão, como também atesta a fidelidade, o poder, a soberania e a graça de Deus no desenvolvimento e na execução do seu perfeito e glorioso plano de redenção. As bênçãos da primogenitura colocavam o filho mais velho da família em uma posição de destaque, de privilégios dentro da cultura hebraica. Apesar de ter sido gerado em um parto de gêmeos, Esaú ele nasceu primeiro que Jacó, por isso detinha aí o direito da primogenitura. Um dos detalhes da primogenitura era que o filho mais velho, em caso de óbito do pai, ele receberia o dobro da herança em relação aos outros membros da família. De acordo com o comentarista bíblico Thompson, a substituição do irmão mais velho por um irmão mais novo quanto ao direito de primogenitura, como nos casos que Isaac substituiu Ismael, Jacó substituiu Esaú, Efraim substituiu Manassés, Salomão que substituiu Adonias, fizeram parte das raras e honrosas exceções que ocorreram em circunstâncias especiais. Por ser um direito protegido por lei, o pai, por livre e espontânea vontade, ele não poderia conceder esse direito a um dos filhos mais novos. No entanto, o filho primogênito, ele poderia perder, vender ou ter os seus direitos suprimidos. Por seu ato imoral, ao cometer incesto com a esposa do próprio pai, Rúben, o filho primogênito de Jacó, ele perdeu a sua primogenitura para ajudar o quarto filho de Jacó quanto ao direito de representatividade do pai na liderança da família e na responsabilidade de transmissão da revelação de Deus à humanidade. Quanto ao direito de herança em dobro, Rúben perdeu a sua primogenitura para José, o 11º filho de Jacó, já que José ele teve o direito de ter 2 tribos na formação
da nação de Israel, sendo representado por seus filhos Efraim e Manassés. Esaú, ele perdeu todos os direitos da primogenitura, pois vendeu esse direito por um prato de lentilhas e ainda o fez de forma irônica e desprezível. Verifique-se à luz das Escrituras que a escolha divina em substituir um filho mais velho por um de seus irmãos mais novos tinha como base única e exclusivamente a graça divina, portanto, sem nenhum merecimento humano. As bênçãos da autoridade, como fruto do direito da primogenitura, permitia ao detentor desse direito liderar o clã da família e até mesmo a nação. As bênçãos da autoridade também se referem às bênçãos da representatividade do pai falecido nos âmbitos terreno e material, pois com a morte do pai, ao primogênito cabia aí a responsabilidade em cuidar da viúva, dos irmãos menores, dos servos e de administrar o patrimônio material deixado pelo falecido, inclusive fazer justiça na repartição da herança. Caso o pai falecido fosse rei, o primogênito ele assumia seu lugar como o novo rei da nação. Sem dúvida, era uma posição de muita honra e privilégios, com autonomia de decidir o destino do clã familiar, fazer acordos comerciais, acertar casamento das mulheres da família, autoridade de escolher o destino da tribo e até mesmo da nação. Além disso, todo filho primogênito ele era considerado propriedade particular de Deus. Quanto às bênçãos da representatividade oriundas do direito à primogenitura, elas iam além da representatividade patriarcal junto à família e à sociedade. No caso dos patriarcas descendentes de Abraão, o filho mais velho se transformava no portador das promessas de Deus às futuras gerações, se transformando numa espécie de sacerdote da família e representante dela diante de Deus. Foi por meio desses patriarcas que Deus conduziu as famílias hebraicas, segundo o seu propósito eterno, numa preparação para o sacerdócio levítico que foi implantado por Deus em Israel na instrumentalidade de Moisés. Além disso, pelo termo hebraico prototokos, utilizado para se referir à ideia do filho primogênito no Novo Testamento, das 8 vezes que ele aparece, na maioria se refere a Cristo como Messias, como representante direto de Deus Pai na terra, corroborando assim com o que está em Salmo, número 89, verso 27, que o termo primogênito sugere ser um título messiânico. O apóstolo Paulo, ele reforça essa ideia ao afirmar que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, numa referência que os cristãos se juntam à família de Deus como irmãos mais novos de Jesus. Ao se referir aos integrantes da igreja cristã como primogênitos, o escritor aos Hebreus ele ressalta apenas a condição adquirida pelos cristãos de se tornarem herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Diante do desprezo às bênçãos da primogenitura por parte de Esaú, o bispo Abner ele se pergunta em seus comentários: como Esaú pôde abrir mão dos seus direitos, abrir mão de tais bênçãos? Como Esaú pôde deixar de dar valor a algo tão importante? Parece que não existe resposta plausível para essas perguntas. No entanto, esse tipo de comportamento ocorre com muita frequência, tendo em vista as prioridades pessoais momentâneas que levam as pessoas a fechar os olhos para o futuro. A questão ela é tão complexa de entender que o próprio Esaú ele se contradiz na atitude que tomou e também nas palavras que utilizou para justificar o seu ato insano. Ao imaginar que estava morrendo, que não teria condições e oportunidade de desfrutar das bênçãos da primogenitura e por isso a desprezou, por que é que Esaú ele desejou o prato de lentilha para se alimentar e continuar vivendo? Essa é uma atitude típica de pessoas imediatistas e hedonistas, pois para elas o que importa é o momento, desde que essas pessoas possam satisfazer suas necessidades de prazer imediato e a qualquer custo, mesmo ciente de que é algo passageiro. Ao olhar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva e Adão caíram na tentação de ver naquele tipo de alimento a chance da vida e que o fruto iria gerar uma sensação de prazer, de satisfação, de felicidade e de recompensa que de outra forma eles nunca teriam. No jardim do Éden,
A serpente ela gerou dúvida no coração de Eva quanto às orientações divinas, com o objetivo de despertar o desejo de Eva pelo fruto e a concordância de Adão. No caso de Esaú, ao chegar cansado de uma caça frustrada, o inimigo gerou dúvidas no coração de Esaú quanto à possibilidade de ele continuar vivo, já que a fome o afligia tanto. De forma que o próprio Esaú, ele tomou a iniciativa de pedir a Jacó que lhe desse um prato de comida que havia preparado. E aí, Esaú ele desprezou as bênçãos destinadas a ele, por ser o filho mais velho da família, e aceitou a proposta indecente de Jacó em negociar a preço de banana algo de valor imensurável. Essa atitude revela que Esaú ele só pensou em seus objetivos egoístas, momentâneos e circunstancialistas. Da mesma forma que Esaú ele enganava as caças com suas armadilhas para prendê-las e como enganava o seu pai com suas palavras, Esaú ele fez um juramento da boca para fora, imaginando que, como na caça e como no relacionamento com seu pai Isaac, ele se daria bem ao se alimentar, recobraria as forças e o ânimo e que não sofreria nenhum tipo de consequência futura. Tanto é que, posteriormente, Esaú ele exigiu que Isaac o abençoasse após Jacó ter tomado posse da bênção da primogenitura. Ao demonstrar desprezo pela primogenitura e brincar com uma coisa tão séria, Esaú ele evidenciou que dava pouco valor às bênçãos espirituais. Brodmann observa em seu comentário bíblico que os valores espirituais e materiais eles estavam intimamente ligados na mente hebraica e, ao renunciar um tipo de valor, significava também renunciar o outro automaticamente. Fica aqui a importante lição para a atual geração de cristãos. O interesse de Jacó pelas coisas sagradas, diferente de Esaú, que era imoral e profano, valorizou Jacó diante de Deus. Mas o que complicou a vida de Jacó foram os caminhos percorridos por ele para tomar posse das bênçãos da primogenitura. Jacó ele foi oportunista no momento de fraqueza do seu irmão Esaú, aceitou a proposta da mãe na trama para enganar o próprio pai, chegando a concordar que a sua mãe fosse amaldiçoada em seu lugar. Tanto Esaú como Jacó, os dois erraram. No entanto, após esse episódio, Jacó ele adotou uma postura de obediência ao seu pai Isaac e arcou com as consequências de suas decisões tomadas. Esses detalhes quanto a Jacó, eles serão melhor analisados na próxima reflexão bíblica. Esaú, após ignorar o sagrado e desprezar os valores espirituais, ele continuou cego quanto ao seu futuro, indiferente e estúpido quanto aos valores espirituais e materiais. Esaú, ele priorizou o prazer pessoal em lugar do propósito espiritual destinado por Deus ao filho primogênito da linhagem patriarcal. Ao agir como profano no trato com as coisas santas, ao tratar as bênçãos da primogenitura e a bênção aos princípios divinos como algo comum, Esaú ele consolidou seu desvio espiritual, moral e ético. Ao invés de mudar de postura, Esaú ele aprofundou na sua inclinação de rebeldia e com o objetivo único de contrariar os pais, infringindo os princípios divinos de honrar os pais e de não se misturar com outros povos, Esaú ele se casou com mulheres estrangeiras, algo terminantemente proibido, principalmente a linhagem sacerdotal, que deveria ser exemplo aos outros israelitas. Ao se casar com mulheres estrangeiras, a questão não era tanto a miscigenação racial, pois houveram mulheres gentílicas como Raabe e Ruth que foram incluídas na genealogia de Jesus, denotando não serem propriamente dito um jugo desigual e que o projeto divino de redenção humana inclui salvação aos gentios. O grande risco foi Esaú se contaminar com o paganismo, já que os povos antigos eles acreditavam que os deuses interferiam em tudo e que precisavam, por isso, manter uma boa relação com os diferentes deuses pagãos. Para que essa boa relação fosse possível, os povos pagãos eles realizavam sacrifícios a fim de obter os favores desses que eles imaginavam serem deuses. Os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus não demoraram vir à tona na vida de Esaú, pois ao desprezar as bênçãos da primogenitura, Esaú desprezou o próprio Deus. Ao atender o pedido de Isaac para ir caçar um animal, para preparar um prato de refeição para ele, Esaú
ele saiu com a palavra de Isaac, que depois de ele ter se alimentado, o abençoaria. No entanto, não fosse a trama de Rebeca com Jacó, Deus interviria de uma outra forma, pois apesar de Isaac continuar disposto a abençoar Esaú, diante de Deus, a bênção da primogenitura já havia sido vendida por ele a Jacó, não pertencia mais a Esaú, e ter a bênção e a aprovação dos pais não significa ter a bênção de Deus. Uma é distinta da outra, tendo em vista que, para ter a bênção de Deus, precisa estar em plena sintonia com ele e não apenas em concordância com os pais. Esaú, se fazendo de vítima, ele chegou a acusar Jacó de ter roubado a sua bênção. No entanto, nem as lágrimas de Esaú reverteram o problema, pois ele estava buscando o que já não era mais pertencente a ele. A importante lição é quanto aos atos de arrependimento tardio, pois eles são impossíveis de reverter a situação e amenizar os danos, amenizar as consequências. Quanto a Esaú ter de fato arrependido ou não, pelo comportamento que ele denotou na sequência da vida, por sua atitude em continuar na direção de agravar sua situação diante de Deus, o escritor aos Hebreus conclui que, mesmo que Esaú buscou depois ainda herdar a bênção, ele foi rejeitado por Deus porque não achou lugar de arrependimento no coração de Esaú, ainda que com lágrimas Esaú tenha buscado herdar a bênção para si. Quanto a essa questão, orienta o escritor aos Hebreus que o cristão ele não deve ser como Esaú. O verdadeiro arrependimento leva à mudança de comportamento e ao comprometimento em não voltar a cometer erros que afetam os propósitos divinos para a vida humana. Já o remorso, apesar de provocar dor sentimental, é apenas uma inquietação na consciência por alguma culpa ou algum crime cometido e leva a pessoa a ficar revivendo a sua dor como se tivesse um bicho mordendo e remexendo a ferida na própria consciência. Em situação de remorso, a pessoa não consegue reconhecer sua necessidade de mudança, nem assumir seus erros com suas consequências e ainda acaba tomando atitudes que agravam ainda mais a sua situação. Isaac, ele guardava no seu coração uma bênção internalizada para ser entregue ao seu sucessor no clã da família e na transmissão às novas gerações da revelação de Deus no desenvolvimento do plano redentor. Por certo, conhecedor da promessa divina de que o seu filho primogênito Esaú serviria a Jacó, que era o mais novo, mesmo assim, Isaac ele intentava seguir a tradição das regras culturais da época e não a vontade de Deus. Não consta que Isaac ele tenha orado na busca por discernimento e resposta divina de como se daria essa inversão da bênção da primogenitura. Essa questão comprometeu seu discernimento espiritual e Isaac acabou sendo vítima da trama de sua esposa Rebeca com seu filho menor, o seu filho Jacó. Rebeca, por sua vez, poderia ter conversado com o esposo, o alertando, no entanto, preferiu seguir com seu plano. Em consequência disso, Rebeca ela morreu sem ver o filho preferido, o filho mimado, de volta à terra de Canaã. Era a vontade diretiva de Deus abençoar Jacó. No entanto, tendo em vista a forma como as coisas foram conduzidas, a bênção internalizada no coração de Isaac, ela foi transmitida a Jacó de uma forma permissiva, determinando assim o destino do povo de Israel com bênçãos infinitamente superiores às que sobraram para Esaú, embora Deus tenha abençoado Esaú e o feito prosperar, tendo em vista as promessas de Deus aos descendentes de Abraão e Isaac, independentemente da ordem de nascimento. Pelo fato de as bênçãos terem sido transmitidas para Jacó de uma forma permissiva, tendo em vista a forma como ela foi buscada, Jacó acabou gerando para si alguns transtornos que ele teve que continuar na dependência de Deus, fazer propósito diante de Deus para conseguir superar esses transtornos. O primeiro transtorno foi a mágoa interior contra Jacó, internalizada no coração de Esaú e externalizada em forma de ódio e desejo de vingança, ao ponto de Esaú planejar o assassinato do próprio irmão com o objetivo de retomar a bênção da primogenitura, desprezada anteriormente e repassada por Isaac a Jacó. Por meio da vigília no Val de Jaboque feita por Jacó e da humildade de Jacó na preparação para se encontrar com Esaú,
Deus quebrantou o coração de Esaú 20 anos depois e proporcionou aos dois irmãos um momento extraordinário de reconciliação. A partir dali, fica evidente que Esaú ele reconheceu seus erros, aceitou a situação, juntamente com Jacó sepultaram o velho pai Isaque e posteriormente Esaú ele se retirou de Canaã para dar espaço para Jacó se expandir e exercer a representatividade do pai no clã da família, bem como representante e transmissor da revelação divina às futuras gerações na sequência do plano redentor. Sem visão espiritual, as bênçãos de Deus elas podem estar na frente da pessoa e ela não consegue perceber o seu real valor. É necessário que o Espírito Santo tenha liberdade de ação na vida humana para que a pessoa possa enxergar e valorizar o que Deus tem para ela. A cegueira espiritual nutre na pessoa o imediatismo refletido pelo sentimento hedonista, pelo qual a pessoa busca o prazer imediato e a qualquer custo, em detrimento de prazeres realmente profundos, abençoadores e eternos de Deus para o ser humano. Esaú, ele poderia culpar Jacó por seu oportunismo no momento que ele estava fragilizado, mas deveria imediatamente ter assumido seu erro e sua responsabilidade em desprezar as coisas sagradas que são extremamente preciosas. De fato, a natureza humana que é tendente ao pecado, se ela não for freada e dominada, ela é capaz de levar até mesmo os cristãos mais fervorosos a tomarem atitudes e decisões erradas. Esteja atento, se alimentando da palavra de Deus, mantendo uma vida de oração, jejum e vigilância, com o objetivo de evitar se perder pelo caminho e acabar trocando as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas mundanas, desprezíveis e passageiras. Peça sempre a Deus em oração para aprender a valorizar o que de fato Deus valoriza e tem para a vida humana. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.